Olá, amigos do YouTube, do Facebook, do Twitter e também do Instagram. Eu sou Inácio Albuquerque, mais uma apresentação do nosso médico repórter, e hoje falando de algo muito frequente na clínica médica, especialmente em pediatria, que é a questão da febre. A febre não é uma doença, a febre é um sinal de doença. Então é importante que as pessoas, especialmente as mães, né, e as avós também, por que não, entendam bem isso, que a febre tem que ser combatida, tem que ser principalmente esclarecida. Tem que ser esclarecida a causa da febre. Nem sempre, às vezes, é tão fácil assim. Então, a gente vai dar um apanhado daquilo que a gente faz no dia a dia, que a febre é dos sintomas mais comuns, principalmente na minha área, que é a pediatria. Pra vocês terem uma ideia, de 20% a 30% das consultas envolvem a questão da febre. E também 65% das consultas de emergência, não no consultório, mas de emergência, tem febre na parada e na história. Então, veja só a frequência. 75% das ligações telefônicas para o médico, geralmente a preocupação é a febre. Agora, a febre, como eu disse, ela não é uma doença, ela é um sinal de doença a ser esclarecido. Com relação a quantos graus se define uma febre, às vezes as pessoas nos ligam, meu filho está com 37,1, 37,2, 37,3, né? E geralmente isso não é considerado febre. A febre é a partir de 37,8 graus centígrados. Então, a criança, às vezes, muito agasalhada, pode ter uma febre, assim, ou melhor dizendo, uma temperatura que não caracteriza uma febre, e às vezes as pessoas ficam preocupadas sem necessidade. Especialmente criança pequena, dia de calor, muito agasalhada, a gente sempre reporta a esse aspecto aí. Com relação, por exemplo, a recém-nascidos, que nascem na época de muito calor, eu me recordo bem, no período que as crianças ficam mais em berçário do que com a mãe, é comum ter a chamada hipertermia do recém-nascido, que acontece no segundo e terceiro dia de vida, crianças muito agasalhadas, a mãe ainda não tem muito leite, e as crianças muitas vezes apresentavam 37,8, 38, 39 graus no berçário. Na época, como eu disse, que as crianças ficavam em berçário, hoje ficam com as mães. E às vezes era só excesso de agasalho, a falta de injeção suficiente de leite, portanto não se hidratava bem, bastava se desagasalhar, fazer uma oferta de mais líquido que já resolvia satisfatoriamente. Lógico que tem que diferenciar essa febre eventualmente, de uma infecção. Isso é óbvio que isso é necessário. Também, outra coisa interessante, que é bom de falar sobre febre, é que hoje em dia está proibido usar e fabricar e vender termômetros com mercúrio. É uma convenção internacional que proibiu a utilização de equipamentos com mercúrio, mesmo o aparelho de pressão, que tem um filamento de mercúrio, isso está proibido, porque na fabricação desses produtos, o trabalhador vai acabar se expondo ao mercúrio, que é altamente tóxico, e essa é conhecida como a Convenção de Minamata. Minamata é uma cidade japonesa que teve, em muitos casos, intoxicação por mercúrio. E, a partir daí, se fez essa convenção. Quando a gente tem uma criança com muita febre, naturalmente, o médico experiente vai, dentro da sua vivência, né, vai procurar avaliar essa criança se é uma febre de natureza grave ou não. Felizmente, para nós todos, para as mães, os pais, para os avós, para o médico, a maior parte são doenças de boa evolução. Muitas vezes são doenças virais, que deixam todo mundo de cabeça quente, às vezes menos o médico, porque o médico está tranquilo, né? E muitas vezes as febres duram 2, 3 dias e desaparece, felizmente, bem. Então, tem que ter alguns sintomas, principalmente o aspecto clínico, né, o chamado olho clínico, a experiência do médico é muito importante. Você bater o olho, para poxa, essa criança está toxemiada, essa criança está batida, essa febre deve ser algo mais sério, vamos pesquisar, vamos internar. Felizmente, esses casos são a minoria. A maioria
geralmente resolve-se bem. E quando você vai avaliar, você vai ver frequência cardíaca, frequência respiratória, você vai também procurar ver aí se há cianose, se a circulação está adequada, o tempo de enchimento capilar, você vai ver o grau de hidratação, se a criança está muito pouco responsiva a estímulos, aí já chama atenção. Será que não é uma meningite? Está com falta de ar? Será que não é uma pneumonia? Assim por diante. Está com muitos tremores, né, chamada bacteremia, que é importante também. São aquelas febres com muitos tremores, a classificação cianótica roxinha. A bacteremia sempre denota algo grave. Muitas vezes, por trás disso, está uma infecção urinária. Não só, mas também, né? E hoje em dia também a questão da dengue, que tem que ser posta se a febre é muito persistente de muitos dias, junto com alguns outros sintomas. Então, o maior problema é que muitas vezes o médico examina e tem a chamada febre sem sinais localizatórios, chamada febre a esclarecer, né? A gente usava mais antigamente febre a esclarecer. Hoje tem a FSSL, febre sem sinais localizatórios. Às vezes, isso aí tem que observar a criança, dependendo da idade. Se é uma criança abaixo de 1 mês, obviamente, tem que ficar muito atento. Se é abaixo de 3 meses, também é importante observar e aí, muitas vezes, fazer exames laboratoriais para ajudar no diagnóstico. Então, existe uma série de critérios. Então, basicamente, você vai examinar a criança com febre e você vai ver se a criança está com alguns sintomas, alguma pista para alguma doença mais grave. Se o comprometimento do estado geral é significativo. Às vezes, essa família chega toda apavorada, a criança com 39 graus, você examina, não há nenhum sinal localizatório. Então, você vai medicar, vai orientar a mãe. É muito importante essa relação de confiança médico-família, família-médico, porque as pessoas, às vezes, não fiquem dando antibiótico à toa. E isso é muito comum, né? Às vezes vem em socorro, às vezes vem até em consultório, e o médico, às vezes, fica preocupado e acaba entrando com antibiótico. Mas, às vezes, a observação é importante desde que você veja que o estado geral é bom, que a criança não está com nenhum sinal grave, não está com falta de ar, a frequência cardíaca está dentro do habitual, frequência respiratória, o aspecto geral, se está toxemiado ou não, né? Em alguns casos, se a coisa é um pouquinho, tem evidências de coisa mais séria, tem até que internar para fazer hemograma, fazer exame de sangue, vários exames aí que podem ser feitos, exame de urina, fazer raio-x de tórax, se há suspeita de meningite, fazer exame de líquor, né? E assim por diante. Então, felizmente, como eu disse, a evolução é bastante favorável, né? Na maioria dos casos. Depende muito da orientação do profissional, da experiência do profissional ao avaliar aquela criança com febre. E com relação aos banhos, né, a gente recomenda banhos também, banhos com água morna, não como muito antigamente, dava até com água gelada. Isso não se faz mais, nem pode. Chegava ao cúmulo, muito antigamente, no sobre esse tempo, fazia até enema, né, com água gelada. Isso poderia, crianças pequenas, até levar à morte. Isso, muito antigamente, é que se fazia, não se admite mais fazer isso. Mas o banho com água morna, com todos os cuidados que o médico vai explicar, ajuda a baixar um pouquinho a temperatura. E tem 3 medicamentos básicos para febre, que é o paracetamol, o ibuprofeno, que é a dipirona. Eu sempre indico, dependendo da aceitação da criança, você receita esse ou aquele remédio, um pouco em moda hoje, embora não haja uma comprovação científica de vantagens maior, que é alternar um desses remédios com outro. Dá um, depois a outro também, isso é válido, e é uma prática bastante importante, bastante corriqueira hoje, bastante comum, né? As palavras finais aí, sempre enfatizar o seguinte: a febre em si não é uma doença, ela é um sinal de uma doença, que tem que ser esclarecida. Às vezes, a criança tem febre alta, aparece um grosseiro depois no corpo, isso é muito comum da criança de 6 meses a 1 ano, quando tem roséola, ou exantema súbito, o pessoal fica apavorado. São 3 dias de febre, criança de 7, 8, 10 meses, e aí você avisa: olha, está tudo bem, vamos observar, vamos ver se daqui a 3, 4 dias brota um grosseiro no corpo, e é tiro e queda. Muitas vezes aparece, nessa faixa de idade, isso é muito frequente, e às vezes as avós e mamães ficam muito preocupadas, e é uma doença de boa evolução, né?
E sempre lembrando, insistindo nesse aspecto, a gente não deve tratar só a febre, tem que tratar a criança dentro de um contexto geral, avaliando se é grave aquela febre ou não é. E dessa maneira, todo mundo fica mais em paz, né? Mãe, pai, avô, avós e avós, né? Bisavós e o médico também. Certinho? Um abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, bota lá no YouTube um gostei, inscreve-se no nosso canal Médico Repórter e também está disponível no Face, está disponível no Twitter e disponível também daqui a pouco no Instagram. Um abração para todo mundo, até o próximo vídeo.